Vamos lá, meu povo. Hoje a gente vai falar do capítulo 6, né? Hoje, dia 24, a gente vai falar do capítulo 6 da apostila, que você encontra na página 190. 190, polícia? Né? Na página 190, tá bom? Então, abra aí sua apostila, acompanha com a gente. Coloquei um resuminho aqui que vai complementar, reforçar o que a apostila está falando, tá bom? Então, bora lá. Então, só para relembrar algumas coisas, eu não dei aula especificamente do capítulo 5, mas teve o vídeo para vocês aí. Lembro que houve uma confusão. Você deu o capítulo 5, mas não trabalhamos ainda no 4. A gente ainda não podia falar do capítulo. A gente não poderia ter, enquanto professores, nós não podíamos ter a interação que a gente tem hoje em dia, tá? Essa interação de gravar vídeo, de gravar mensagem, preparar um conteúdo específico. Era uma coisa geral para todos os elites. Então, a partir desse momento, a gente pode trabalhar mais individualizado com cada turma. É isso que a gente está fazendo agora, tá bom? Então, é o seguinte, meu povo, lembrando o capítulo 5 falava da primeira lei de Newton, a lei da inércia, tá bom? Dizia o seguinte, a primeira lei de Newton: todo corpo tende a permanecer com velocidade constante, ou seja, um movimento retilíneo uniforme, se o somatório das forças aplicadas a esse corpo for igual a zero. Exemplo, imagine que eu estou aqui com o braço aberto, você consegue ver o meu braço. Imagine que tem uma pessoa me puxando para o lado de cá e outra pessoa me puxando para o lado de cá. Então eu tenho duas pessoas puxando um para um lado e outro para o outro. Vamos supor que as duas forças, tanto para o meu lado direito quanto para o meu lado esquerdo, as forças sejam iguais. Então quer dizer que se um puxa para um lado com uma força, o outro puxa para o outro lado com a mesma intensidade de força, quer dizer que eu vou ficar aqui parado aqui até meus braços explodirem, né? Até não vai acontecer isso, né? Se forem pessoas. Então, isso que diz a primeira lei de Newton. Então a gente tem exemplos claros disso quando a gente, por exemplo, está num carro. Quando a gente está num carro, o carro faz uma curva, o que acontece com a gente? Está aqui no carro, tal, sentadinho, satisfeito aqui, ó, relaxado, pã. Aí o carro vira para a esquerda. O que vai acontecer? Você vai vir para cá. Na verdade, o que está acontecendo é que você está continuando naquele movimento, certo? Continuando naquele movimento. Então, o carro que mudou a direção do movimento dele. Por isso que você, em relação ao carro, você vem para cá. Mas, na verdade, você está mantendo o movimento. Um outro exemplo, tá rolando direto aí, o nego tá fazendo TikTok direto, né? Tira esse negócio aqui de baixo, se você tirar essa nota aqui de baixo dessa garrafa, eu te dou essa nota sua de R$50. A pessoa vai lá e puxa rapidinho e sai. Por quê? Porque a garrafa tá parada, ela tende a ficar parada. Então, se ela tende a ficar parada, se você movimenta apenas a nota, aquela garrafa vai ficar parada lá. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Belezinha? Já que a gente recapitulou o capítulo 5, né? Muita coisa. Vamos falar do capítulo 6 especificamente. O capítulo 6, ele começa com uma pergunta, um questionamento. Por que os corpos se movimentam? Anteriormente, até o capítulo 4, nós falamos da cinemática. A cinemática é o estudo do movimento sem se importar com a causa. Aqui, a pergunta disso daqui é introduzir um novo ramo, uma parte da mecânica clássica, chamada dinâmica. Então, na dinâmica, a gente vai explicar por que um corpo se movimenta com velocidade variável, com velocidade constante, tá? A gente vai falar sobre esse tópico. Então, para falar disso, a gente vai introduzir já direto uma grandeza chamada grandeza força. A força é a grandeza responsável por alterar a aceleração de um corpo, a velocidade de um corpo. Mas, professor, você não tinha falado anteriormente que a aceleração alterava a velocidade de um corpo? Sim, porque o vetor, a grandeza força, ela tem a mesma direção e sentido que a grandeza aceleração. Caraca, complicou. Aceleração, direção e sentido. Pega a visão assim, aqui. Então vamos falar logo da segunda lei de Newton. Então, se eu aplicar uma força nesse bloco de massa M aqui, o que vai acontecer com ele?
Se eu pegar, empurrar um bloco, supondo aqui liso, ele vai começar a se movimentar. Se esse bloco tiver velocidade inicial igual a 0, eu empurrei aqui, a velocidade vai mudar, não vai? Se a velocidade mudou, quem provocou essa alteração? A aceleração. Então, vai surgir uma aceleração nesse sentido aqui. Então, repare que a aceleração tem a mesma direção horizontal e mesmo sentido que a força. Tá legal? Então, aqui, o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, diz o seguinte, que o somatório das forças, ou seja, a força resultante, isso daqui a gente chama de força resultante, é igual ao produto da massa pela aceleração gerada nesse bloco aqui. Então, soma de todas as forças vai ser isso daí, tá legal? Então, a gente tem aqui, ó, força resultante, que nesse caso, para esse exemplo, vai ser esse F aqui, tá? Massa e aceleração. A gente tem as unidades desses caras aqui. Bom, a unidade de massa no Sistema Internacional de Medidas, que a gente já trabalhou no capítulo, se não me engano, o capítulo 2 é quilogramas, tá? A unidade do Sistema Internacional aqui de aceleração, a gente viu no capítulo 4 pra caramba, né? Metros por segundo ao quadrado. E a unidade no Sistema Internacional de Medidas aqui de força vai ser simbolizado pela letra N, Newton, em homenagem ao Isaac Newton. Entendido isso daí? Ficou claro? Beleza, então. Bom, eu disse para vocês que direção e sentido, então eu tenho que falar de vetores, tá? Então, a força e a aceleração são grandezas vetoriais. O que quer dizer grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial, ela é vetorial porque ela tem direção, sentido e intensidade. A intensidade é o valor. Então, direção da força aqui, ó, direção horizontal, sentido para onde está indo? Está indo para a minha esquerda, certo? Intensidade é o valor com que ela tá, é o valor da força. 10 newtons, 100 newtons, 40 newtons e por aí vai. Entendido isso? Beleza? Então, para definir uma grandeza vetorial, tu tem que lembrar da direção. Direção horizontal, vertical. Sentido na direção horizontal, para a direita ou para a esquerda. Direção vertical, para cima ou para baixo. E intensidade, é o valor com que aquela grandeza física, o valor que aquela grandeza física tem. Ou seja, o número dela, tá legal? Entendido isso? Beleza. Já que a gente já falou de grandeza vetorial, de força, vamos fazer a atividade 1 da página 192. Então abra aí na sua página, já está com a apostila aberta. Vamos para a página 192. Vamos lá. Diz aqui, na questão, na atividade 1, qual é a força necessária para empurrar um carrinho de 40 kg sobre o gelo liso e obter uma aceleração de 2,5 metros por segundo. Então, ó, eu tenho que... Ele perguntou pra gente a força, não é isso? Perguntou pra gente a força. Essa foi a pergunta dele. E na atividade 1 ele deu quais grandezas pra gente? Ele deu a grandeza massa. A massa vale 40 kg. E a outra grandeza que ele deu pra gente foi a aceleração, né? Aceleração, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, se eu tenho que a força, como ele falou que ele tem gelo,
quer dizer que vai ser muito mais fácil você empurrar no gelo, né? Por que ele disse gelo? Para a gente não considerar uma força que a gente vai ver daqui a pouco, que é chamada de força de atrito, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar essa expressão aqui nessa atividade. Então vai ficar assim, ó, vai ficar... Caraca, tem duas pretas aqui. Força resultante. Eu sempre repito as expressões para você conseguir lembrar, tá? Então, força resultante, o módulo da força resultante, ou seja, a intensidade da força resultante, é igual a massa vezes a intensidade da aceleração, tá? Então, para isso eu vou ter o seguinte. A força resultante, F, para esse caso, a massa, 40, e a aceleração, 2,5. Então, eu tenho que nesse produto aí, o resultado vai dar 100. E a unidade de forças qual é? 100 newtons. Entendido a atividade 01? Beleza, então. Vamos então avançar para soma vetorial. Teve o capítulo de vetores, né? Que foi um caos. Mas eu vou resumir o capítulo de vetores nisso aqui. Tá bom? Então a gente tem soma vetorial, tá? A soma vetorial a gente vai trabalhar nesse capítulo 3 modos de soma. Soma, onde os vetores têm a mesma direção horizontal e mesmo sentido. Soma quando tem a mesma direção, porém sentidos opostos. Repare que F2 está para a direita e F1 está para a esquerda. E soma de vetores quando as direções são ortogonais. Isso quer dizer que temos um ângulo de 90 entre os vetores. Vamos lá, vamos começar aqui. Bom, o resultante nesse caso aqui, ó, vai ser para cá, ó. O vetor resultante, a força resultante aqui, ó, vai ter esse tamanho aqui. Vou chamar de força resultante, tá? Bom, como é que vai ser a soma vetorial disso aí? A soma vetorial disso, força resultante, é igual a F1 mais F2. Essa é a soma vetorial. Vamos para a soma algébrica? Bom, como os dois têm o mesmo sentido, como é que a gente vai fazer a soma algébrica? A soma algébrica é diferente da soma vetorial. Repare, a soma algébrica vai ser, nesse caso, 3 mais 4, que é igual a 7 newtons. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que a força resultante tem sentido para a esquerda e a intensidade dela é de 7 newtons. Belezinha? Bora para esse caso aqui, ó. Esse caso a gente tem o quê? A gente tem F1 para cá e F2 para cá. Então, nesse caso, a força resultante vai ser uma parada assim para cá, ó. Essa vai ser a força resultante. Tá? E como é que eu cheguei nisso? A soma algébrica, como é que ela ficou? A soma algébrica, aí esse vetor aqui é o menos F2. Por que menos F2? Ora, se F2 positivo está para lá, o inverso desse vetor vai ter o sentido para cá, tá bom? Então, por isso vai ter esse menos aqui, significa o sentido inverso a esse. Como é que vai ser a soma desses dois vetores aí? A soma vetorial. A soma vetorial vai ficar assim, ó. Força resultante igual a F1 mais menos
F2. E como é que vai ficar a soma algébrica disso? Ora, quando a gente tiver mesmo sentido, o que vai acontecer com a soma algébrica? Soma. Quando a gente tiver sentidos opostos, o que vai acontecer com a soma algébrica? Subtração. Então, o módulo do vetor resultante, a intensidade do vetor resultante vai ser F1, 3. Posso fazer assim, ó. 4 menos 3, que é igual a 1 Newton. Mas a intensidade é de 1 Newton para onde? 1 Newton para a esquerda, tá? Então, 1 Newton para a esquerda. Aqui, 7 newtons para direita. Aqui, 1 Newton para esquerda. Certo? Beleza? Aí a gente vai pensar, professor, mas olha só. Você colocou aqui a ordem F1 e F2. Se eu colocasse essa ordem ali, não ia ficar negativo? Ia. Por quê? Porque a gente disse que para a esquerda é negativo. Então já dava o valor negativo ali, tá bom? O valor negativo simbolizaria o sentido. Mas como a gente está falando de intensidade, o valor numérico daquele vetor, a gente pode trabalhar com um só, tá bom? Continuando aqui, a gente vai ter vetores ortogonais. Como é que a gente vai fazer o vetor ortogonal? Bom, a gente vai somar dessa forma aqui. A gente vai traçar a projeção desse vetor aqui em cima. E vamos traçar a projeção desse vetor aqui, ó, o F1, aqui. Repara que chega um ponto que eles se encontram. Nesse ponto onde as projeções se encontram, é justamente o ponto que eu tenho que ligar da origem até a extremidade. E essa regra aqui é a regra do paralelogramo, que eu posso fazer apenas com 2 vetores, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Saiu da origem dos dois. Ih, errei. Agora acertei. Chegou na extremidade. Chegou na junção entre a projeção do vetor F2 a projeção do vetor F1. Então, força resultante tem esse sentido. E como é que vai ficar a soma vetorial? A soma vetorial vai ficar do mesmo jeito que a letra A. Como é que vai ficar a soma escalar? Bom, para encontrar o módulo desse vetor, repare que eu tenho geometricamente aqui, ó, um triângulo retângulo, não é isso? E esse triângulo retângulo, a gente vai ter que esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui vai ser o tamanho de FR, a intensidade de FR. Esse tamanho aqui embaixo vai ser a intensidade de F2. E esse tamanho na vertical aqui, ó, vai ser a intensidade de F1. Então, somando aqui, eu vou ter o quê? Para descobrir o FR, eu tenho o quê? Eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras, né? Chama o pitch. Como é que a gente vai chegar a isso? Vai ser força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado. Vou colocar já os valores igual eu fiz lá em cima. Vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Você fazendo a continha toda, você chega aqui, força resultante tem módulo de 5 newtons e a direção é nessa diagonal, para cima. Entendido isso? Beleza, então. Então a gente tem agora a gente vai falar dos tipos de força. A gente classifica as forças em 2 tipos. De contato, porque tem que existir o contato para haver interação de força,
e de campo, tá? Então, campo tem aqui contato, tem contato, e campo não tem contato. Exemplos de força de contato, a gente tem força normal, força de atrito, força elástica, tem mais algumas outras forças aí, mas eu vou me atentar apenas a essas que são as que a gente vai trabalhar aqui, tá legal? Agora, força de campo. Força de campo, a gente tem a força gravitacional, que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Evidentemente que a gente tem mais dois tipos de força, né? A gente tem a força de campo, a gente tem a força elétrica e a gente tem a força magnética. Ou seja, se eu tiver dois corpos carregados de cargas diferentes, ou seja, um positivo e outro negativo, o que vai acontecer? Atração. Então eles vão se encontrar vão puxar um ao outro sem que ocorra o contato. Então a força de campo. Outra parada é a força magnética, né? Quando você pega um ímã de polos iguais, de polos iguais, o que vai acontecer? Se aproxima um do outro, caraca, tu não consegue juntar, tu tem que fazer uma força danada para juntar. Por quê? Porque à distância ocorre já a interação entre eles. Tá legal? Entendido essa parte? Beleza.